Quando tudo parecia perdido, reviravolta e Red Bull Bragantino decide diminuir a pedida para a venda de Léo Ortiz. Marcos Braz e Bruno Spindel estão vindo para os Estados Unidos para sentar e decidir, junto com o presidente Rodolfo Landim, sobre a compra do zagueiro. Aquele dia, o Flamengo amassou a gente lá no Olímpico. Amassou a gente. Foi no Gabigol, né? No Olímpico não, na Arena. Na Arena. Amassou a gente. Eu ficava assim, a gente não consegue passar do meio campo. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais nada, vou pedir aquela moralzona no like para você se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo, valeu? Rapaziada, no vídeo de hoje vou deixar um trechozinho aqui do Flazoeiro atualizando sobre todas as notícias do nosso Mengão. E mais, vou deixar também um trecho do podcast, do Charla Podcast, do Maicon, comentando sobre aquela semifinal que o Flamengo arrebentou o Grêmio. Ele ficou de cabelo em pé, rapaziada. Ele ficou tonto naquele dia. Valeu? Antes de mais nada, se inscreve e compartilha, valeu? Tamo junto, vou soltar o vídeo aqui. A Copa São Paulo de Futebol Júnior ontem, infelizmente, o Flamengo perdeu aí por 2-1, a molecada acabou perdendo o jogo e foi eliminado. O Flamengo, que se ganhasse ontem, chegaria na final da Copinha para jogar contra o Corinthians. Acho que o Corinthians ganhou do Novo Horizontino, passou para a próxima fase, mas o Flamengo, infelizmente, não conseguiu ganhar e aí a gente agora precisa, catar os cacos ali e continuar. Molecada muito jovem, sub-17, ali, sub-18, até alguns de idade mais baixa. E, assim, o Flamengo deixou claro que a Copinha não era uma prioridade. Tirou 12, depois tirou 7, no total de 19 garotos. E mesmo assim, os garotos que lá ficaram conseguiram chegar à semifinal. Ontem tomaram um gol, depois conseguiram. Cara, o que eu fico chateado com o Flamengo, que todo ano o Flamengo vem fazendo isso, cara. Deixa os moleques jogar copinha, inventa um time alternativo para deixar e jogar o Carioca. Pô, os moleques merecem, cara. Se o Flamengo deixa esses moleques jogando a copinha, o Flamengo era campeão. Sem sombra de dúvidas. Mas aí traz os caras para jogar esse fraco Carioca que não vale de nada. E os moleques que se preparam o ano todo para jogar essa copinha, porque tem mais visibilidade, não podem jogar. Aí vai jogar 2 jogos no Carioca e acabou. E sumiu. Entendeu? Eu acho isso daí errado da parte do Flamengo. Acho que os moleques têm que jogar sim a copinha e todo ano brigar para ser campeão. O Flamengo tem capacidade de ser campeão da copinha todo ano. Só que a diretoria não deixa. Pô, deixa os moleques jogar, pô. Empatar o jogo e depois, em um pênalti, infelizmente, o Flamengo tomou o segundo gol e aí perdeu e foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vou dizer pra garotada, levanta a cabeça, vambora, um dia a gente ganha, outro a gente perde e é isso. Vamos com tudo, porque Flamengo é assim mesmo, às vezes a gente vai ganhar, às vezes a gente vai perder. A gente tem que ter a cabeça boa pra hora que perder e a cabeça firme pra hora que ganhar, beleza? Bom, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora sobre Luiz Henrique, porque a informação é que o Flamengo tem insistido na contratação do Luiz Henrique, e até muita gente pergunta aqui nos comentários, Flazoeiro, por que o Flamengo está insistindo tanto no Luiz Henrique? O jogador já falou que não queria jogar no Flamengo, o jogador já deu preferência ao Fluminense, jogador isso, jogador aquilo. Então, a informação que a gente tem é a seguinte, que o Luiz Henrique, ele teria dado um sim para o Flamengo. Ele teria dado uma resposta positiva para o Flamengo. E por conta dessa resposta positiva, é que o Flamengo ainda insistia na contratação do jogador. Por conta do Flamengo ter esse feedback positivo do atleta, é que o Flamengo ainda insiste na contratação do atleta. O Real Betis jogou ontem e o Luiz Henrique jogou bem, e aí o Real Betis meio que fala aí, como é que o cara tá bem, como é que o cara tá jogando, me compra, mas me compra caro. O Real Betis pede aí 18 milhões de euros no jogador e o Flamengo resiste a pagar esse valor. Então, só para explicar a vocês, o Flamengo hoje só insiste no Luiz Henrique porque tem o sim do jogador, ele quer jogar no Mengão, ele sinalizou de forma positiva para a diretoria a possibilidade de jogar no Flamengo. Por isso, o Flamengo insiste na contratação do atleta. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre reviravolta com Léo Ortiz. Essa novela tá grande. O que acontece é o seguinte, gente. O Flamengo havia retirado a negociação, mas como eu já tinha falado aqui no canal, em nenhum momento o Flamengo desistiu da contratação do Léo Ortiz. Caso o Red Bull Bragantino decidisse baixar os valores, o Flamengo voltaria a negociar. O que acontece? Red Bull Bragantino pedia 12 milhões de euros pelo jogador. O Red Bull Bragantino abaixou para 10. O Flamengo fez uma proposta de 5, depois fez uma proposta de 6. E aí a situação agora é basicamente essa. O Red Bull Bragantino abaixou para 10 o valor,
Marcos Braz e Bruno Spindel estão em Madrid e estão vindo para os Estados Unidos. Vão fazer o que aqui nos Estados Unidos? Além de acompanhar a delegação do Flamengo, eles vão sentar com o presidente Rodolfo Landim para poder decidir a situação do Léo Ortiz. Se o Flamengo vai fazer uma nova proposta ali de 8 milhões, e aí é aquilo que eu falei, o Flamengo oferece 6, o Red Bull Bragantino quer 10, o Flamengo chega em 8, o Red Bull Bragantino cai para 8 e todo mundo sai feliz. Seria basicamente isso. Vale lembrar que lá no começo da negociação havia ali uma questão quase que acordada entre o clube e o jogador, que ele seria vendido por 6 milhões e meio. Então, tipo assim, o Red Bull Bragantino, nessa brincadeira toda, ainda sai ganhando 1,5 milhão de euros a mais, sabe? Assim, então, assim, pro Red Bull Bragantino, vai ser caso, né, ela se concretize desse jeito, se desenhe dessa forma, vai ser bom. Então, assim, o Flamengo não pode dar mole, tem que contratar, tem a situação do Domingos Duarte lá na Europa, do Getafe, e agora essa situação envolvendo o Léo Ortiz. Ao que tudo indica, se o presidente Rodolfo Landim autorizar a negociação, o Flamengo deve subir um pouco mais a proposta, esperando que o Red Bull Bragantino desça um pouco mais, e aí aquela história que a gente sempre fala, um lado cede um pouco, outro lado cede um pouco e a negociação acontece. Não está sendo uma negociação fácil, mas o Flamengo volta a se animar com a possibilidade de contratar o zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. E daí, eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você acha que vale a pena o Flamengo fazer todo esse esforço, pagar mais de 40 milhões de reais pelo Léo Ortiz? Se você fosse o Flamengo, você continuaria nessa negociação ou você já teria saído dela? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós, lembrando sempre que a sua opinião, ela importa muito pra gente. Então, você, o que faria? Continuaria no negócio, sairia do negócio? Comenta e comenta bastante, por favor. Fala agora do técnico Tite, cara, porque esse vídeo é muito bacana. Ontem, a Flá TV publicou, né, com exclusividade, um vídeo do vestiário, logo depois do jogo entre Flamengo e Philadelphia Union, que mostra o Tite muito emocionado ao falar daquele lance do Carbone. O garoto que estreou ali na lateral esquerda, ele é zagueiro, né, e joga também de lateral. E, cara, começo do jogo o moleque tava errando tudo. E o Tite fala, o que me deixa muito orgulhoso como equipe é ver que tá todo mundo, o jogador tá ali, é um jogador jovem, como todo mundo aqui um dia foi jovem, é um jogador que tá tendo uma primeira oportunidade, como todo mundo que tá aqui um dia teve uma primeira oportunidade, e ele erra 2 ou 3 movimentos, e a equipe abraça ele dentro do campo. E depois, quando ele acerta o movimento, aí o Tite mostra o vídeo, o lance que o Cebolinha sofre o pênalti, o passe é dele, ele dá um passe assim, meio que por fora, meio que cortando a marcação, encontrando o Cebolinha sozinho na frente. E quando ele acerta o movimento e acaba resultando numa jogada de gol, toda a equipe, aí mostra o Gerson, mostra o Léo Pereira, mostra os outros jogadores indo lá cumprimentar ele por ter acertado um lance que acabou resultando no pênalti, que foi o lance do primeiro gol. Então o Tite ficou muito emocionado, praticamente chorou assim no vestiário, e é bacana a gente ver isso também na equipe, que a gente vê que a equipe é unida, a equipe é fechada, o time tem que estar assim, é aquilo, quando erra todo mundo, quando acerta todo mundo, quando ganha todo mundo, e quando perde, infelizmente, perde todo mundo, é assim. E aí o Tite falou sobre isso, muito emocionado, cara, é muito legal a gente ver o Flamengo com esse planejamento. O Tite tem ali essa questão muito assim de grupo, de unir o grupo, de fechar o grupo. É bem legal. E o primeiro jogo foi um jogo mais equilibrado. Não. Olha só, quando as pessoas me perguntam sobre esse jogo, eu sempre falo assim, ó. O ano do Flamengo de 2019, com o Jesus, quantas derrotas teve? 3, eu acho. O Flamengo tava voando. Era praticamente o nosso Grêmio de 2017, que sabia que ia pro jogo e ia ganhar. Era o Flamengo. Esquece. Os caras estavam voando, a seta pra cima. Speed deles estava 1000, não era nem 99. No videogame lá, né? 99, o speed. Sim. Tava 1000. Os caras estavam voando. A sintonia entre eles ali. Um entendimento, né? O jogo de Porto Alegre, eu fiquei no banco. Tava voltando de uma lesão, fiquei no banco. Eu entrei no final do jogo, até toquei a bola pro Cebolinha. Cebolinha atravessou, o PP empatou. Isso. 3 gols anulados que teve, você lembra? Por diferença disso daqui. Aquele dia, o Flamengo amassou a gente lá no Olímpico. Amassou. Foi o lance do Gabigol, né? No Olímpico, não, na Arena. Amassou a gente. Eu ficava assim, a gente não consegue passar do meio campo. Aquele jogo ali já era pra ter sido uns 4, 5. O jogo aqui, eu já joguei titular. O Renato, o Renato montou uma estratégia de a gente fazer um jogo meio que parecido com o que a gente tinha feito com o River um ano antes. Que o River também era um time assim igual o Flamengo, tanto que foi campeão da Libertadores. O River era muito bom, um time, muito bom. Aí, de botar uma linha de defesa alta, jogadores altos, que nem a gente fez lá contra o River, lá no Monumental,
e bola do meio pra frente, brigar, sofrer falta, bola na área e tentar achar um gol e brigar e marcar individual e correr, sendo que a gente tomou um gol no final do primeiro tempo. Isso. E eu tive uma chance também pra fazer o gol, não era clara, mas acho que o Felipe Luiz chegou junto comigo, e aí eu não consegui chutar direito, ele chutou e o Diego Alves pegou. E aí a gente tomou um gol no primeiro tempo. Quando toma um gol, caraca, vai ser foda. E a gente fez uma estratégia pra fazer jogadas de bola parada, e a gente tomou 3 ou 4 gols de bola parada. Foi. O 4 e o 5 foi bola parada. De jogo, o primeiro jogo do Flamengo foi muito melhor do que o segundo, na minha opinião. Sério? Porque porque o placar fala o contrário, placar foi 1-1, mas se os 3 gols não fossem anulados, aí o Grêmio, a gente ia ter que sair pro jogo, é capaz de tomar mais. E é tudo gol de jogada. Não, jogadas, os outros não. Foi gol de bola parada. Pênalti, né? Teve um pênalti. Teve 2 gols. Um do Rodrigo Caio, eu acho, e um do Paulo Maria. O gol mesmo assim, de jogada é o primeiro. E aquele do Gabigol que ele pega de primeira. Isso, mas porradão. é escanteio. Escanteio, tira, ele vai, pum, ele faz gol. O primeiro gol só que foi de contra-ataque, né? Contra-ataque. Isso. Mas era um time... Mas assim, era um time que tava tudo desenhado pra ser campeão. né? É o único, eu sempre falava assim, acho que o único que pode atrasar o Flamengo se for pra final é o River. E atrasou. Entendeu? Porque era um time competitivo, brigava, um time que jogava parecido com o Flamengo. E o Flamengo, cara, não adianta... É igual eu falo, cara, não adianta tu querer trazer um foco pra você de uma coisa que não tem explicação. Não adianta chegar aqui, o Flamengo deu sorte de ter ganho da gente. Porra, ali não. Todo mundo vendo, meu amigo. Tu quer passar uma coisa que tá todo mundo vendo, não tem como. A verdade tem que ser dita. É isso aí. Entendeu? O Flamengo foi muito melhor que a gente, pô. Foi merecedor de ganhar e de ser campeão. Pela trajetória que eles construíram, pô. Eles foram campeão da Libertadores e Brasileiro. E Carioca, não foi? Isso aí. Aquele ano? E Carioca. Pô. Não foi uma sorte. E é um time um trabalho de 7 meses, Jesus. É um time assim, pelo futebol, é um time que pressiona até hoje. Se pegar os últimos anos do futebol brasileiro, tá chegando toda vez. Então, tem coisas que tu não adianta tu querer dar desculpa. Não tem desculpa. Futebol é... O futebol, talvez, eu acho, não, tenho certeza, que é o único esporte que um time inferior consegue ganhar do melhor. O cara se retranca ali e consegue. Nenhum outro esporte acontece. Vôlei não vai, basquete não vai, tênis não vai. Por isso que a gente sofre aqui o jornalista favorito. Favorito é o que tem mais chance de ganhar. Mas não é o vencedor. Entendeu? E a gente vê que tem resultados adversos aí que tu fala, mentira, não tem como esse time perder. Agora, é mais difícil. É mais difícil. Então o Flamengo foi muito merecedor e é até hoje porque é um time muito competitivo. Ano passado não ganhou, mas chegou em todas. Sim. Entendeu? A probabilidade de ganhar é gigante. E assim, foram 7 finais no ano passado? 7 campeonatos. 7 campeonatos. Aí teve... Final deve ter, acho que umas... Tem final do Carioca. 5, tinha a Recopa, que já era uma final direta. A possibilidade da final do Mundial. E Brasil. A Copa do Brasil fez 4 final. 4 finais, E acabou crescendo no brasileiro ali com o Tite. Eu falei aquilo, quando eu fiz aquele paralelo dos times que lá atrás teve porrada, era pra dizer assim, foi um confronto que me parece que não tem hostilidade entre as equipes, entre vocês. Porque... Só teve na Libertadores, que era um jogo histórico. O desse? Do Grêmio Inter? Não, tô falando do Grêmio e Flamengo. Não. O jogo leva de 5 às vezes, podia ser. É igual os caras falaram que o jogador do Grêmio pediu pra tirar pé. Que eu saiba, não foi. Eu não fui esse. Apanho de 10, mas pedir... não, se dá uma segurada. Esquece, não tem chance. Dizendo Brasil, até porque quando eu estiver jogando, se pedir também, eu não alivio. Não tem essa, Antes de chorar minha mãe, vai chorar a tua primeiro. Né? Tem como. Então, meus amigos, o vídeo de hoje termina por aqui. E você, o que acha dessa proposta do Bragantino? 10 milhões de euros. Você acha aceitável? O Flamengo deve baixar um pouquinho mais? Na minha opinião, tá caro. Se bater entre 7,5 e 8, eu acho que ainda vale a pena o investimento. Porque o jogador é diferenciado. Isso aí todo mundo já sabe. Mas 10 milhões ainda acho salgado. Mas se o Bragantino já topou baixar um pouquinho, acho que eles vão fazer negócio. Isso aí não tenho dúvidas. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. Valeu, até o próximo.